O Senhor, eu sou a pastora Carla Regina e você se encontra do Reverberando Palavra Viva, edição oficial. Vamos orar? Amado da nossa alma, em tua presença e oração nos colocamos nesse fim de tarde, apresentando ao Senhor esses minutos de reflexão acerca das Sagradas Escrituras. Fala conosco, ministra a nossa alma, mais de ti e menos de nós. É tudo que te pedimos, crendo, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, povo de Deus, passando aqui para vos deixar o panorama de uma edição segundo Marcos, a fim de que possamos fixar e aqueles que entrarem a posteriori já possam ter acesso aí aonde estamos e qual é a proposta da devocional dessa tarde de segunda-feira. Evangelho segundo Marcos, tá bom? Enquanto você escreve, eu já te convido para você passear comigo acerca de algumas características, particularidades acerca do relato desse evangelho que escreveu Marcos, para que a gente possa então compreender um pouco do que o céu quer tratar conosco. Eu já começo aí falando acerca de como foi esse lar de Marcos, também conhecido como João Marcos. Atos capítulo 12, fala acerca dessa casa que Pedro considerou ir depois da sua libertação miraculosa. Então ele é liberto daquela prisão onde Herodes o colocou com a intenção de matá-lo. O anjo leva até a parte externa e ele, considerando isso, disse Atos 12:12, decidiu ir para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja fazia contínua oração. Isso prova para nós que a base familiar de Marcos era muito peculiar, que a sua família tinha um acesso a Pedro, há quem diga que ele era discípulo dele, aprendiz do mesmo. Marcos é tido como o evangelho mais antigo, por assim dizer, acreditando-se que todos os outros relatos do evangelho bebem dessa fonte. É um evangelho conciso, é um evangelho entre os tais mais cronológico e vai trazer aqui para nós muitos detalhes que não vão aparecer nos outros relatos do evangelho. Marcos fala da divindade de Jesus sem se aprofundar na doutrina propriamente dito, diferente de Mateus, que tinha aí essa incumbência de trazer os judeus como destinatário principal. Mas Marcos vai trazer algumas características que fazem mais sentido aos romanos, por isso acreditando que o destinatário majoritário de Marcos tenha sido os tais. Ele fala frequentemente sobre os sentimentos humanos, uma vez que a sua vertente é trazer Cristo como servo. Então fala da indignação de Jesus em Marcos 3:5, do seu cansaço em Marcos 4, verso 38, quando ele dorme na popa do barco. Fala do seu afeto em Marcos 10:21, quando ele pergunta ao pai há quanto tempo o filho se encontrava naquela condição. Enfim, Marcos vai enfatizar as obras poderosas de Jesus, vai registrar pelo menos 19 milagres realizados por ele de maneira sobrenatural e também vai trazer poucas profecias objetivando os leitores judeus. Mateus tem mais esse propósito, tá? Então a temática principal é como servo, é assim que ele vai tratar aí essa perspectiva acerca de Jesus. E tem um estilo muito popular, se repetem algumas expressões, dentre as tais, a que mais se repete ali, mais de 40 vezes, é essa sensação de imediatismo, de uma testemunha ocular presente, de um presente contínuo, numa conjugação que traz uma vividez, um evangelho contado de maneira vívida e nítida. E a gente vai perceber isso logo no primeiro capítulo. A nossa proposta, com o panorama de cada relato do evangelho, é trazer em cada capítulo uma particularidade, de uma forma devocional. E no capítulo 1 eu quero provar isso que estou dizendo a vocês, essa expressão logo se repetindo, a versão RC, revista e corrigida, você vai perceber que se começa falando acerca do ministério de João Batista. É interessante perceber glória, que ele sacrifica essa cronologia, louvado seja o nome do Senhor, histórica, a gramática, a geografia, tudo em função de uma proclamação mais cristocêntrica. Para ele, Jesus é o centro de tudo, onde tudo começa, onde tudo para, onde tudo se converge. Ele foca sobre Jesus de maneira muito enfática,
trazendo informações muito pertinentes e desprezando algumas periféricas, de forma que ele consegue trazer a nós essa cronologia, esse contar dessa história cristocêntrica, quase que nos fazendo perder o fôlego. E essa ideia do logo. Vem comigo para o capítulo 1, eu quero te provar isso. Ele já começa falando acerca do ministério de João Batista de maneira muito objetiva. Ele quer provar de fato que João Batista não era o Cristo. Ele logo introduz acerca da cristandade, quando traz no verso número 9 que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, ele foi batizado por João. Aí começa o festival de logo. Repare comigo, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, verso 10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos. No verso 12. E logo o Espírito o impeliu pelo deserto. Aí ele vem para o verso 18. E deixando logo, as suas redes o seguiram. Verso 20. E logo os chamou. Esse advérbio aí dado essa ideia de imediatismo. No verso 21, de novo, pela quinta vez, entraram em Cafarnaum. E logo... E aí no verso de número... Você avança comigo, eu estou no capítulo 1 apenas, já estou no 6º logo, no verso 28. E logo correu a sua fama. Verso 29. E logo saindo da sinagoga. Verso número 30. Sogra de Simão estava deitado com febre. E logo lhe falaram dela. Então, nós vamos ter muito a palavra logo no contexto do Evangelho segundo escreveu Marcos. A sua brevidade é comprovada e a sua necessidade de contar os fatos que apontam para o Cristo de maneira muito relevante. Nesse capítulo 1, quero destacar com vocês o seguinte: além dessa característica da palavra logo, que aparece 41 vezes pelo menos dentro de todo o relato do Evangelho segundo escreveu Marcos, nós também vamos ter como destaque nesse capítulo 1, quando Jesus, indo para a sinagoga, a partir do verso 23, um homem como espírito imundo logo exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Aí olha essa parte. Bem sei quem és tu, o Santo de Deus. A ênfase no capítulo 1 vai ser justo para esse verso, porque até Satanás sabe quem Jesus é. É muito relevante que nós, enquanto servos, discípulos, filhos de Deus, saibamos acerca de quem Jesus é. Há uma geração preocupada com como ele vai fazer, sem considerar quem ele é. Quando eu sei quem ele é, eu acredito no que ele fala, descanso em como ele faz e não debato e não discuto com ele. Até Satanás sabe quem ele é. E esse homem, cujo espírito imundo tinha aí acometido, logo quando vê Jesus, dá testemunho acerca do mesmo. Essa simplicidade do Cristo enquanto servo, servindo, nós vamos perceber no capítulo número 1 ainda, o quanto ele toca nas pessoas. Na sogra de Pedro, no verso número 31, ele diz, tocou pela mão. No verso de número 40, quando o leproso pergunta, né, dizendo, se queres, pode tornar-me limpo, Jesus é movido de íntima compaixão, estende a mão e toca no leproso. Então você não pode se dizer servo ou discípulo do Cristo se você tem dificuldade de tocar em pessoas. Jesus tocava em pessoas mesmo quando a liturgia, quando se dizia que não se podia ser tocado, como era o caso do leproso, ele estava sempre tocando pessoas. No capítulo número 2, o nosso destaque se dará justo ao fato de que Jesus pede em cada cura que ele faz para que não se conte. Nós vamos perceber isso, que é falado para que não se falasse. A Bíblia vai dizer no verso de número 45, no capítulo 1, que ele começa a pregoar, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. O pedido de Jesus para que não se contasse acerca do mesmo, ou até mesmo o próprio Satanás, quando tentava de alguma forma identificá-lo, ele o advertia severamente, ou os milagres que ele fazia
fazia, dizendo cala-te para Satanás, e aqueles milagres que ele fazia, dizendo aos alvos do milagre para que não se contasse, é porque Jesus queria fazer muito mais milagres nos lugares onde ele estava. E a propagação dos milagres que ele fazia impediria que outras pessoas tivessem acesso, porque uma vez que isso se espalhasse, uma multidão cercaria. O capítulo 2 torna isso claro logo nos primeiros versos, que quando se souberam que ele estava em casa, se ajuntaram tantos que não tinha lugar nem na porta. É aquela passagem do paralítico que é lançado dentro da casa pelos 4 amigos. Dentro dessa perspectiva, Jesus vai tornar claro que era importante para ele, porque vai dizer que os pecados do paralítico estão perdoados. Olha isso aqui, gente, isso é uma aula tremenda acerca de prioridades. Alguém está querendo ser curado fisicamente, Jesus está querendo trazer salvação para a alma. Você precisa perceber isso aqui, por favor, perceba. Mais importante do que a cura do seu físico é a salvação da sua alma. Cuidado para que você não queira tanto o que é limitado, o que é restrito quando comparado à salvação, que você se esquece do que realmente é importante. Eu vou tornar claro o que quero dizer. Não adianta ser curado fisicamente e não aceitar Jesus. Você vai curadinho para o inferno. Quando ele trata com a alma do paralítico primeiro, ele está fazendo a parte que é mais difícil. Ele está trazendo o que é voltado para o universo da eternidade. Cuidado para você não ficar tão preso para aquilo que é efêmero, para aquilo que é terreno, para aquilo que é limitado, que você anda se esquecendo daquilo que é eterno, daquilo que de fato é importante diante de Deus. Então, ele vai dizer no verso 10 do capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos: para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti digo, levanta-te, ele disse ao paralítico, e toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele faz ali um pacote completo, né, acerca desse paralítico. Ele não só cura fisicamente, mas ele perdoa pecados, o que promove salvação da alma. Avança comigo para o capítulo 3. A cada capítulo a gente vai tirando uma lição de uma forma devocional. Nós vamos perceber que multidões eram curadas por Deus. E uma vez que multidões eram curadas, o verso 11 diz que os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam dizendo quem ele era: tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava muito para que não se manifestasse a sua identidade, primeiro, porque ele não precisa que o inimigo testifique quem ele é, mas o faria através da sua pregação e das suas obras. Mas, sobretudo, essa propagação de quem ele era precisava ser algo testificado por aqueles que o seguiam por intermédio da palavra pregada e o testemunho da sua obra sendo concretizada. Mas uma vez mais isso fica claro, até Satanás sabe quem ele é. Ele sobe ao monte no verso 13, a Bíblia diz que ele chama para si os que ele quis e vieram a ele. Você nunca vai poder acusar Jesus de partidarismo, mas uma coisa o Cristo nos ensina: Carla, a vida é feita de escolhas. Pare de se eximir da responsabilidade que te cabe acerca de escolhas que você vai precisar fazer. Você não vai poder pregar a todos, não vai poder ensinar a todos, mas em um dado momento, para andar mais perto, você vai ter que escolher o seu círculo íntimo. Jesus não tinha dificuldade com isso. Há quem pense ser um partidarismo e chamar os 3 para o círculo íntimo: Pedro, Tiago e João. Mas se você for fazer a análise dos 3, vai perceber que eles tinham muitos problemas. Pedro era o rei disso, então. Então, por outra perspectiva, podemos dizer que Jesus chama para mais perto as mais problemáticas. Haja vista que havia-se uma necessidade de preparo mais emblemático. Porque quanto maior o nível de problema alguém pode apresentar, se ele se disponibilizar e ser tratado por Jesus, ele pode se tornar uma bomba atômica contra o inferno. Pedro tinha tudo para que se Jesus desistisse dele quando ele o negou. Mas Pedro quis, respondeu esse chamado: Pedro, tu me ama?
apacenta as minhas ovelhas. E porque Pedro quis, e porque Jesus quis, essa combinação, ela promoveu algo tremendo, especial, que bombardeou o inferno, fazendo com que na primeira pregação quase 3.000 almas fossem alcançadas e no segundo sermão quase 5.000 almas. Então não desista de pessoas. Jesus nunca vai chamar para perto. Ele não tem a intenção de proporcionar a experiência de uma mudança incrível. Não há impossíveis para Deus. Você quer? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas tem que querer. Pedro quis e viveu isso da parte de Deus. Nós avançamos para o capítulo de número 4 e você vem comigo. Um capítulo de parábolas, começa com a parábola do semeador, culmina na parábola da semente e a conclusão, né, a parte final do capítulo 4 é Jesus acalmando a tempestade. Mas uma marca linda de Jesus é que ele tem a capacidade de dormir na popa enquanto um grande temporal de vento está acontecendo. O verso de número 37 do capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Marcos diz que as ondas subiam por cima do barco de maneira que já se enchia de água. E os discípulos estão ali desesperados, despertando Jesus no verso de número 38 e a pergunta é essa: o mestre, não te importa que pereçamos? Quando Jesus desperta, eu fico atenta à ordem de prioridade para a solução do problema. Se no Antigo Testamento, majoritariamente, o Pai nos ensina como é o seu modo de trabalhar, nos relatos do Evangelho, o filho desce e vem mostrar para nós como deve ser o comportamento de um filho legítimo. Eu fico olhando para Jesus e quero aprender com ele. O que será que Jesus vai fazer para resolver o problema? A água está entrando, os discípulos estão desesperados tentando tirar água do barco. O desespero é sintoma, não origem. Porque quando Jesus decide resolver o problema, ele não começa falando com a água, ele começa repreendendo o vento. Jesus está nos ensinando o seguinte: Carla, em tempos de guerra, discirna a origem do problema, para que você não se torne refém de sintomas, sem considerar qual é a origem. Quando Jesus desperta, o começo da solução é repreensão do vento, para depois o acalmar do mar. Quizá essas águas te desesperam, mas são só sintomas. A ordem é dada ao vento. Aprenda a fazer um diagnóstico eficaz do teu problema. Tu não tem um problema em primeira instância de água, você tem um problema em primeira instância de vento. Cuidado para não estar se preocupando com sintomas, quando Deus está te chamando para atentar à origem. Aprendamos com Jesus como se solucionar problemas. Nós avançamos juntos para o capítulo número 5. E quando nós chegamos lá, nós encontramos de cara o episódio do endemoniado de Gadara. Eu fico reparando, Jesus chega naquele lugar, já sai ao encontro esse homem com o espírito imundo. Há um relato das características que esse homem endemoniado carregava. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 5 que ele morava. Olha só, a geografia da sua moradia era paradoxal, era nos sepulcros. Nem cadeia podia prendê-los, era uma força descomunal. Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. Cadeias foram por eles feitas em pedaços, os grilhões e migalhas, ninguém o podia amansar. Ele andava sempre, o nível de cansaço físico deveria ser muito grande. O texto diz no verso 5 que era dia e noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu, adorou, clamou com grande voz. Agora Satanás falando por ele: que tenho eu contigo? Porque não há espírito maligno que se encontre com Jesus que não saiba que ali será o seu fim. Porque onde Jesus está, libertações miraculosas acontecem. Jesus pergunta o nome dele, ele disse multidão. Há um pedido para ir aos porcos. Jesus consente.
Os que apacentavam os porcos, depois de ver essa manada se precipitar de um despenhadeiro no mar, corre para a cidade para contar o que está acontecendo, mas o que chama a minha atenção é o verso 15. Se eu pudesse dar o tema de uma mensagem, eu diria marcas de um liberto. Quais são as marcas de um liberto? Primeiro, foram ter com Jesus. Quando alguém é liberto, promove uma atração. Aquele que outrora andava por sepulcros, agora se encontra, olha as marcas, assentado, vestido e em perfeito estado. A libertação de uma alma promove atração. Quem olhava endemoniado vai ter que ver o liberto. Foram ter com Jesus, diz o verso 15. E viram aquele que outrora era chamado endemoniado, aquele que outrora tivera uma legião. Mas como é que ele está agora? Marca de gente liberta, assentado. Mateus vai dizer aos pés de Jesus. Assentado. Gente liberta se assenta aos pés de Jesus. Segunda marca, vestido, porque a vergonha vai ser coberta. A marca do endemoninhamento era justo a nudez, a exposição. Mas depois que Jesus chega, a nudez é coberta. Vão olhar para ele e vão perceber, opa, agora ele está vestido. E a terceira marca, já não há mais loucura nele. Já não há mais alguém uivando, já não há mais alguém ferindo-se, porque marca de gente liberta é estar em perfeito juízo. Tá com a mente turbada por causa de quê? Mente turbada não raciocina estratégia. Marca de gente liberta é juízo perfeito. E sabe que isso promove aos que vêm? Temeram. Temor. Que a libertação, a sua libertação, que a libertação dos seus possa promover atratividade. Quem te viu e quem te vê, mas também possa promover temor. E por que temor? Porque agora está sentado aos pés de Cristo. Porque agora está vestida a sua nudez. E porque agora está em perfeito juízo para a glória de Deus. Bora para o capítulo 6, que no capítulo 6 Jesus vai para Nazaré e de novo Jesus será rejeitado em sua terra. Jesus quis tornar isso claro para mim e para você, que sabe, para que entendamos, como ele mesmo disse. Não há, verso 4, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. O que de repente alguém quer muito ouvir da sua boca, alguém da sua casa pode não ter paciência para ouvir, o que não significa que Deus não seja contigo, porque aconteceu com Jesus. Ele pregava e até se admiravam, diz o verso número 2, mas a admiração era contrastando, porque eles diziam, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Estão aqui conosco suas irmãs, eles se escandalizavam nele. Então Jesus está tornando claro para mim e para você, Carlinha, pare de ser refém da reciprocidade do público ouvinte. Se alguém não valoriza o que você tem na geografia em que você está, fica tranquilo, porque ela tem outra geografia preparada. Você não despreza a geografia que você está, mas contudo não gasta mais energia em quem decidiu não ouvir o que você tem para oferecer. Você entende? Calma, na hora certa Tiago se converte. Calma, na hora certa vão testificar que o que você carrega é legítimo. Por hora, não gaste energia na guerra errada. A Bíblia vai dizer, a partir do verso 7, aqui em Marcos 6, que ele vai enviar os discípulos, enviando de 2 em 2. E depois que eles fazem essa grande obra, a ponto de Herodes ficar apavorado, pensando que Jesus era a ressurreição do João Batista que ele matou, porque eles fazem uma obra extraordinária. O verso 30 diz que os apóstolos se ajuntam a Jesus e estão contando tudo que eles tinham feito, conforme Jesus tinha ensinado. Mas tem uma outra lição que eu não posso passar batida aqui no verso 31. Cuidado para você não entrar num ativismo religioso, tá?
Porque é o próprio Jesus que diz assim para os discípulos, os mesmos que ele tinha enviado. Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo nem para comer. Há uma frase interessante, acho que é um pensador alemão, não me lembro, mas essa frase eu me lembro. Deus nos deu um cavalo e uma mensagem. Muito cuidado para não matarmos o cavalo e ficarmos impossibilitados de entregar a mensagem. Nessa metáfora que eu utilizo, o cavalo é seu corpo. Cuide bem do templo do Espírito Santo, porque é com ele que você vai bregar. Essa voz que você vai usar, esse corpo, que se você não se alimentar bem, se você não dormir bem, se você não se exercitar, você vai ficar impossibilitado de entregar a mensagem. Não vai ser culpa do cão, não, vai ser culpa tua por negligência. É Jesus que está dizendo aos discípulos no verso 31 do capítulo 6. Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, desliga esse celular, desliga essa televisão e vai descansar esse teu cabeção, vai descansar essa cabeça, vai repousar. Porque você vai, você vem e tu não te alimenta direito. Tire um tempo para cuidar de si, no nome de Jesus. Avança comigo no capítulo número 7. A Bíblia é maravilhosa, porque vai dizer que é uma crítica sobre como os discípulos comem. Dentro dessa crítica que eles fazem, dizendo que vão ser contaminados, Jesus quer tornar claro que o que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai. Eu quero pegar o princípio desse ensinamento, tá? Cuidado para você não estar se preocupando com o que é ínfimo diante do que realmente interessa. Eu acabei de falar de cuidado com o corpo. Eu acabei de falar de alimentação, mas nem um extremo nem o outro. Cuidado para não ficar tão cri-cri com o que tu come, que não considera que o que de fato te contamina é o que sai de dentro de você. Verso 21 do capítulo 7, ele vai dizer: o interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba. Esses males procedem de dentro. Isso contamina o homem. Então, cuidado para não supervalorizar uma coisa em detrimento da outra. Seja equilibrado. Jesus vai, a partir do capítulo 8, e ele vai fazer isso em capítulos sucessivos, tornar claro algo que vai acontecer no futuro. Por 3 vezes aqui no Evangelho segundo Marcos, por 3 capítulos seguidos, Jesus vai lembrá-los predizendo a sua morte e ressurreição. No capítulo 8, verso 31, começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto. Ponto. Não, vírgula. Mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Presta atenção. Cuidado para você não ficar tão empolgado com notícia boa que acaba negligenciando que é aparentemente uma notícia ruim. Deus anda nos avisando: no mundo tereis aflições. Você se comporta como se Deus nunca tivesse dito isso a você. Jesus está avisando os discípulos: vai ter cruz, vai ter morte, mas fica tranquilo, porque também vai ter ressurreição. Se Jesus disser, ou melhor, eu vou melhorar, se Deus dissesse a José que ele seria colocado numa cova pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, caluniado na casa de Potifar, levado a uma prisão, esquecido na prisão, será que ele aceitaria essa missão? Não, Jesus, Deus ele vai mostrar o final do processo. Vai ter honra. Sol, estrelas, lua se curvarão diante de ti. Vai ter honra. No final é honra. Para que o processo no meio não te afugente, fica com o que Deus falou sobre o teu futuro. O que Deus falou sobre o teu futuro é uma planta de como você deve viver o seu presente. Pastora Carla, tá doendo, mas eu prossigo, ainda que esteja doendo. Deus está ensinando a mim e a você
É necessário focar no futuro que o céu já falou a teu respeito. Jesus está ensinando aos discípulos, vai ter cruz, eu vou ser entregue, vai ter humilhação, vai ter batalha, vai ter guerra, mas foca no final. Ao terceiro dia ressuscitarei. Capítulo 9, verso 31, de novo. Porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Matá-lo-ão. Ponto. Não. E morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Ele está avisando. Verso 32 diz que eles não entendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. Antes perguntasse, para não se perder. Capítulo 10, de novo. Verso de número 33. E dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Condenarão à morte, entregarão aos gentios, escarnecerão. O texto está dizendo, açoitarão, cuspirão nele e o matarão. Acabou? Não. Eu estou no Evangelho segundo Marcos. Vem para a Bíblia comigo. Fica ligada na palavra. Marcos, capítulo 10, verso 34. Última parte. Mas ao terceiro dia, ressuscitará. Cuidado para você não se empolgar. Se entristecendo com a parte ruim. E se esquecendo da parte boa que o céu disse. Pastora Carla, eu estou numa batalha travada, mas a minha pergunta é, o que Deus falou sobre o teu futuro? Pastora Carla, eu estou sentindo muitas dores, o que Deus falou sobre o teu futuro? Pastora, eu fui traída, eu fui machucada, eu fui ferida, eu fui abandonada, o que Deus falou sobre o teu futuro? Cuidado para você não estar tão impressionado com a dor do presente que se esqueceu sobre o que ele falou no teu futuro. O que Jesus está tratando com os discípulos é isso. Vai ter morte, vai ter açoite, vai ter humilhação, mas vai ter ressurreição. Guarda essa palavra. Vai ter ressurreição, guarda essa palavra. A história não termina desse jeito, a história não termina assim. O que Deus falou sobre o teu futuro, pelo amor de Deus? Nós avançamos para o capítulo de número 11, você vem comigo. Há uma entrada triunfal, há uma purificação do templo, estão fazendo casa do Senhor de comércio. Jesus não tem dificuldade de sair dos holofotes da entrada triunfal para o confronto da purificação do templo. Ele não tem dificuldade, designa o seu papel. Não fique vislumbrada com a entrada triunfante de Jerusalém, a entrada triunfal em Jerusalém, sem se incomodar que está acontecendo o que não deveria dentro do templo. Nós avançamos para o capítulo 12. Uma série de parábolas aqui, a parábola dos vinhateiros, a questão da ressurreição colocada em voga, mas Jesus está sempre lembrando, Carla, foca no que é importante. Alguém pergunta para ele, no verso 28 do capítulo 12, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Olha o que Jesus vai responder. O primeiro de todos os mandamentos ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o mandamento mais importante é amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A base do evangelho está relacionada com amor. Por isso eu te digo, se você tem ódio no teu coração, é anticristianismo. A proposta do inferno para mim e para você é coração sujo. Mas a base do evangelho é coração limpo. Ame. Ame. Mateus 5,44. Ama os teus inimigos. Deus não mandaria nos amar se isso fosse impossível. Amar é uma questão de decisão, mais do que sentimento. Ele está dizendo, ama o que você não vê, me ama de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Carla,
Se você me amar, você vai obedecer o que eu te digo. O que eu te digo é: ama o teu próximo, limpe o teu coração, não deixe ninguém manchar o que Deus quer fazer por intermédio de você. Quando Pedro nega, quando Pedro erra, só tem uma coisa que Jesus pergunta: você me ama? Porque se você me ama, você vai cuidar do teu irmão. Se você me ama, você vai cuidar das minhas ovelhas. Se você me ama, que a labaia sai. O texto prossegue, o capítulo é o 13, você vem comigo. É um sermão escatológico, doutrina dos últimos dias, e sobre tudo o que se diz. O verso 32 é relevante, porque ele diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. O que eu tenho que fazer, pastora Carla? Verso 33. Olhai, vigiai e orai. O destaque do capítulo 13 são esses três imperativos. Olhai, repara os acontecimentos, como as coisas acontecem. No Sermão das Bem-aventuranças, esse olhai, tá sempre olhai para os lírios do campo. Olhai, olhai para as aves do céu. Aqui, olhai. Olha para Jerusalém, olhai, observa, perceba. E ao que você contemplar, pastor, o que você vê? Posso te perguntar isso? Coloque isso nos comentários. O que você vê? Pastor, eu vejo o amor se esfriando. Então vigia para que o teu amor não se esfrie. E ore por isso. O que você vê? Olhai, olhai. Pastora, o que eu olho é que há uma falta de temor. Então vigia para que você não perca o temor. E ore para que o seu temor seja preservado. Olhai, são três verbos, coloque no comentário. Olhai, vigiai e orai. Você pode botar isso nos comentários? Olhai, vigiai e orai. Não é falar, é olhar. Você anda falando demais. Observa. Inteligência é aprender com seus erros. Sabedoria é aprender com o erro dos outros. Como é que vai aprender com o erro dos outros? Olhai. E no que você olha, vigiai. Coloca a tua vida em revista. Aí eu não estou conseguindo. Orai. Pelo amor de Deus. Lucas 17, quando o Pedro falando sobre perdão ao irmão, Jesus fala: tem que perdoar 70 vezes 7. É uma das únicas vezes que se pede, acrescenta-nos fé. Quando você está olhando que o amor se esfria, que as pessoas não perdoam, vigia para ver se tu não está repetindo o comportamento e ora: Senhor, me acrescenta fé. Olhai, vigiai e orai. É Marcos capítulo 13, verso 33, a primeira parte. E o texto ainda vai dizer: porque você não sabe quando chegará o tempo. Que alabaia saia aramantorebaraçúbia. Alguém pede socorro por coisa da terra, quando eu tô te entregando coisa do céu. Se tu não entender coisa do céu, vai ficar refém do que sente na terra. Olhai, vigiai e orai, pelo amor de Deus. Ouça o que lhe está sendo dito. Remanto e derre. O socorro que você precisa, pelo amor de Deus. Olhai para o paralítico do tanque de Betesda. O dono da cura está falando com ele. Você quer ser curado, mas ele tem uma lista de reclamação sobre o que ele está passando. Vigiai, orai, porque a cura que você precisa está na palavra de Jesus. Ela é mantore calabaiaçai. Capítulo 14, a gente avança. Eu amo a palavra, alguém mais ama? Há uma agonia no jardim do Getsêmani que prova que eu e você não somos os únicos a viverem com angústias, batalhas e guerras. Pastora Carla, o que Jesus fez? Será que o que você está passando te fez viver hematidrose? A saber, extrema angústia a ponto de suar gotas de sangue, porque com Jesus foi assim, então dele foi extremo. Vamos aprender o que Jesus fez para que façamos também, porque se com ele deu certo isso, extrema angústia, muito mais conosco dará. O que ele faz? Está aqui. Tomou consigo, verso 33 do capítulo 14, tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se.
Então, em tempos de guerra, tem um ciclo de oração. Tem mulheres de oração. Se cerque de pessoas de Deus. Tá comigo no raciocínio? Pastora Carla, eu tô aqui com a senhora, tô lhe ouvindo, então eu tô cumprindo isso. Não, não está, isso aqui é virtual, eu tô falando de gente pessoal. Você não pode se isolar. A proposta do inferno é isolamento, a proposta de Deus é relacionamento. Deus usa a gente para tratar com a gente. E enviava de 2 em 2 e tocava nas pessoas. Eu abri essa live falando sobre isso, a cura da sogra de Pedro, a cura do leproso. Senhor, se tu quiseres, pode me limpar. Se eu quero, quero. Tocou nele e foi limpo. Você precisa ter pessoas de Deus ao seu redor, ou que você esteja ao redor das mesmas. Pastora Carla, mas eu peço visita e ninguém me visita. Brota nesse culto da tua igreja. Você procura culto de libertação, mas não considera que é a palavra que liberta. Culto de ensino tu não quer. Escola bíblica dominical você não quer. Você quer resolver sintomas, mas não está preocupado em tratar origem. Sai. Cura, por muitas das vezes, começa aqui. Metanoia. Foi a primeira pregação do Cristo, Mateus 4,17, registrada publicamente. Desde então começou Jesus a pregar dizendo: arrependei-vos, muda a forma de pensar se quiser ter acesso ao meu reino. Olha como muitas de nós pensamos, alguém tem que vir a mim. Metanoia, muda a forma de pensar. A mulher do fluxo de sangue, ela foi debilitada, mas ela foi a Jesus. Tinha alguém para ministrar a ela? Não, ele dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar, saia do lugar da comodidade, saia do lugar do isolamento. Sai. A Bíblia não diz, mas fico eu pensando. Depois que Jesus olha para ela: quem me tocou? Fala: de mim saiu virtude. Vai, a tua fé te salvou, a tua fé te sarou, te curou, te salvou. Foi um combo completo ali o que ela viveu. Será que a partir dali ela não fez amizade? Será que alguém falou: você é a irmã que foi curada por Jesus? Meu Deus, eu vi quando ele te tocou. Será que ela continuou numa vida de isolamento? Ou será que ela tem se esforçado para ir para o meio, não promoveu novas alianças? Você entende o que digo? Metanoia. Jesus está angustiado. Tiago, Pedro e João não têm noção do nível da angústia que ele está vivendo, até porque eles dormiram. Jesus não sabia que eles dormiriam? É claro que sabia. Então por que trouxe para perto? Porque a gente precisa de gente. Eles dormiram pelo menos 3 vezes. Eles dormiram. Você não vê Jesus dizendo assim: então não preciso de ninguém, eu me basto, porque tudo dorme, ninguém me entende. Não! Ei, canaida, harabaia, sai. Ainda que alguém não entenda o nível hard da sua dor, é bom ter alguém por perto. É bom ter um abraço. Ainda que alguém não saiba as palavras que você precisa ouvir, estar do teu lado chorando com você pode ser o alento do dia. Ele está angustiado, mas trouxe gente para perto. Pessoas que dormiram, mas ele não julgou. Para de exigir dos outros o que os outros não têm condição de te dar. Respeita o limite que o outro tem para te ajudar no processo. Kelebai. Eucana te ama, Ana. É que teu nível de exigência tá acima da alçada dele. Namorar é com Eucana, mas abrir madre é com Deus. Aí você fica infernizando a vida de Eucana, que não pode te dar o que não tá na alçada dele te dar. Tudo que ele pode é dizer: eu te amo, eu tô aqui, eu vou oferecer porção dobrada por você, eu amo você, mas o que te angustia não tá na minha alçada resolver. Para de expelir Eucana. Para de afastar as pessoas de você, porque elas não te dão o que você acha que elas têm que te dar. Para! Jesus diz: vocês não podem vigiar nem um pouco comigo. Eu estou angustiado. E o que ele vai fazer? O que ele está convidando a gente para fazer? Ele vai orar. Está na Bíblia. Verso 34, primeiro ele conta, ele fala: a minha alma está profundamente triste até a morte, fica aqui, vigia. Ele pede.
Ele chama para perto. Você tem alguém? Você tem uma amiga de oração? Você tem uma parceria lícita de oração? É homem com homem, mulher com mulher, gente que é de Deus, tá entendendo? Não é o marido dos outros, não é a mulher dos outros, tá dando pra entender? É mulher de Deus, é homem de Deus. Será que não tem ninguém na tua igreja lá assim? Não tem ninguém que exale o perfume de Cristo, pelo amor de Deus? Eu não vou poder te atender quando essa live acabar, porque não é pessoalmente que estaremos. Não dá para fazer isso virtualmente. Você ouve essa mensagem, você tem uma direção. Eu tô falando de aliança, eu tô falando de mão na mão, eu tô falando de abraço, eu tô falando de ouvir, eu tô falando de toque. Pelo amor de Deus. De gente que te conhece, que vai ligar para você. Tem gente aí assim. É porque não é quem tu quer, mas vai ser quem tu precisa. Porque não é a irmã do manto que tu quer, mas é uma irmã sincera, piedosa. Discerna isso. Escolha isso. E aí você fala que é difícil encontrar pessoas assim, mas de repente você não é essa pessoa para alguém. Experimenta ser essa pessoa para alguém. Porque às vezes você só quer, mas não entrega. Você entende isso aqui? Não exija pessoas perfeitas. Eu tô falando, Tiago, Pedro e João dormiram. Seria reprovado no teu teste, mas não foi reprovado no teste de Jesus. Porque eles são humanos, eles dão o que podem dar. Para de ser exigente, que tu não é esse suprassumo todo na vida dos outros. Aí ficar pedindo que seja um suprassumo na tua vida. Deus, ajuda a gente. Verso 35, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para quem? Para Deus. Porque o que um humano na terra não sacia, Deus no céu sacia. O que alguém na terra dormiu quando deveria ficar com você, Deus resolve no céu, você entende? Não faça de pessoas a sua muleta, a proposta não é essa. Você entende isso aqui? O que o céu está tratando comigo e contigo? Não se isole. Não se isole. Cadê você? Tu foi pro culto ontem? Tu pediu oração ontem? Tu tava com gente? Não foi pro culto, não. Tu tá me zoando, cara. Você tá entendendo? Sai do seu lugar de comodidade. Avança. Pastor, eu estou acamada. Não há uma comissão de visita na sua igreja? Você entende o que estou te dizendo? Pelo amor de Deus, para de ter desculpa. Ou lista de impossibilidades. Se envolva, vá pro meio. A mulher encurvada ia pro templo. Encurvada, mas ia. Pelo amor de Deus, ajuda a gente, Senhor. Capítulo 15, avança comigo, eu começo a concluir. Chegou o dia da cruz de Jesus. O dia da nossa cruz também vai chegar e não adianta bater na madeira e nem fazer sinal da cruz. É um dia de angústia, é um dia de dor, é um dia de traição, é um dia de abandono. Ele disse lá, malamassa bactani, meu Deus, por que me desamparaste? A sensação é de abandono. Como é que ele passa por isso e tu não quer passar, mas quer ser chamado cristão? Tu tá me zoando. Deus dizendo para mim e para você, Carla, vão ter dias difíceis. Verso 28, a Bíblia diz que cumpriu sua escritura, com os malfeitores foi contado. A sensação é que tu tá sofrendo tanto quanto o ímpio. Quando eu olho para isso, a Bíblia diz, ele deu um grande brado, expirou. Verso 39, a Bíblia diz que o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, exclamando, espiara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Vão ter que reconhecer que o que você carrega é da parte de Deus. Pastora, eu vou morrer? Vai morrer para tudo aquilo que te afasta de Deus. Já chega tranquilo, vai ressuscitar. Tem um novo tempo. Deixa eu utilizar essa metáfora aqui, porque todos nós conheceremos aí, seja pelo arrebatamento ou pela morte seguida de ressurreição. Jesus é a primícia, foi a primícia ali dos que dormem. Preciso que você entenda. Esse momento de dor, esse momento ápice de batalha e guerra, todos nós passamos ou passaremos, para quem ainda não passou. Mas isso vai promover em mim e você um novo tempo. Isso vai promover em mim e você uma ressurreição. Nós nasceremos de novo em Cristo. Isso aí que parece que é para tua morte, na verdade vai ser para a morte de tudo aquilo que te afasta de Deus. Tá chegando o dia da ressurreição. Tá chegando o dia do arrebatamento. Tá chegando o dia do novo tempo. Tá chegando o novo de Deus para sua vida. Depois de uma extrema dor, tem bonança esperando por você. A Bíblia diz que depois desse período,
aonde ele morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que no primeiro dia, eu amo a palavra, Maria foi até lá, foi procurar Jesus crucificado. Mas no verso 6, a boa notícia, ele já ressuscitou, ele não está aqui. O tempo de dor acabou. Deixa eu profetizar? Não, vou te entregar essa palavra. E é a maior das profecias. A qualquer momento, a trombeta vai tocar. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Lá não haverá dor, lá não haverá enfermidade. Lá não. A gente está se preparando para esse grande dia. E quem não acredita, Deus vai tratar. Verso 9 diz que Jesus ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Maria Madalena teve um período terrível, 7 demônios, mas agora está recebendo a maior e a melhor das notícias. É tempo de ressurreição. Quando ela vai contar, o verso 11 diz que eles não creram. Quando os discípulos de Emaús vão contar aos discípulos, o verso 13 diz que nem ainda assim eles creram. Mas finalmente, verso 14, Jesus apareceu aos 11, estando ele assentado juntamente, lançou-lhe em rosto a sua incredulidade, dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto ressuscitar. Eu falei para você que quantas vezes no Evangelho segundo Marcos, Jesus disse que ele morreria, mas ressuscitaria? 3. Capítulo 8, verso 31, capítulo 9, verso 31, capítulo 10, verso 31 e 32. E agora eles não acreditam na ressurreição. Deus anda te contando sobre coisas do teu futuro que você está se recusando a acreditar. Ah, se tu acreditasse, você já viveria de acordo com o que o céu falou sobre o seu futuro. A ordem dele é clara. Ide, verso 15, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Esses serão os sinais que seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. E se beber alguma coisa mortífera, fica preocupado não. Não vai te fazer dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. E o Senhor, depois dele dito isso, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles partindo, fizeram o quê? Pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Eu gosto dessa expressão, cooperando com eles o Senhor. Faz o que Deus te mandou fazer e todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. Melhor, o próprio Deus vai cooperar com você. Eu quero orar por você. Esse é o momento de orar por você que chegou aqui, só Deus sabe como, em batalha, em guerra, em luta, em dores. Jesus também ficou angustiado, mas ele foi orar. Ele chamou uma turma para orar. E a expectativa dele não era na turma que ele chamou, mas era no Deus a qual ele se dirigia. Fale com Deus agora, no ápice da sua angústia. Fale com Deus agora. Eu não vou orar por você, nós vamos orar juntos. Comece a falar com Deus aí agora onde você está. Jesus falando com Deus, ele dizia, Pai, eu amo a palavra, meu Deus. Angustiado, ele dizia, minha alma está profundamente triste. Calai. Verso 36, Marcos 14, vamos orar. Ele dizia, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim esse cálice. Não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres, ele disse. Se alguém do nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor e precisa hoje devolver a Cristo o governo totalitário da sua vida, digite nos comentários, eu quero. Eu quero. E nós vamos orar agora. Amado da nossa alma, em tua presença e oração nos colocamos apresentando as nossas vidas diante do teu altar. Contempla a dor da minha irmã, a dor do meu irmão. Tu sabe como ele se encontra, Senhor. Tu sabes. Visita com cura, com libertação, mas sobretudo com salvação de almas. Toda angústia da alma, Senhor. Onde que esse saquetel está furado? Aonde que a vida da minha irmã, do meu irmão, abriu uma porta de acesso para o inimigo agir? Conscientiza ele agora, conscientiza ela agora.
Se é falta de perdão, ajuda a liberar. Se é um pecado em continuidade, dá agora consciência. Liberta, Senhor. A tua palavra diz que aquele que oculta, que encobre as transgressões, nunca prosperará, o proverbista diz. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã a confessar, a botar para fora, a pedir ajuda, a aceitar ajuda, a fim de que o teu nome seja glorificado e a tua misericórdia seja manifestada nessa vida. Mais de ti e menos de nós, Senhor, é tudo que te pedimos, crendo nas palavras do Senhor, enquanto servo que foi, mesmo sendo Deus, e nos convida a servir também. Ajuda a gente, é tudo que te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo para vocês e até a próxima, querendo Deus.